homem dos túmulos. Essa é uma série de mensagens que eu tenho intitulado Conversas com Jesus. Pessoas que se encontraram com Jesus, tiveram alguma conversa com Ele, e dessa conversa, Jesus então tratou ou falou sobre alguns problemas. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Jesus fala sobre o problema da escravidão espiritual, baseada na história desse homem que eu estou chamando de homem dos túmulos. Essa semana eu encontrei uma frase de um escritor holandês chamado Harry Mulisch. Ele é um holandês e ele diz o seguinte: você só pode acreditar em Deus se você também acreditar no diabo. Você só crê na existência de Deus se você crer que também o diabo existe. Essa é a história de Jesus e um homem com uma legião de demônios. É um daqueles encontros bíblicos inesquecíveis. Muitos de nós ouvimos essa história pela primeira vez quando nós ainda estávamos na escola bíblica dominical. Irmãos, eu devo dizer logo de cara que eu não vou pregar todos os sermões que eu poderia pregar a partir dessa passagem. Há aqui uma grande quantidade de ideias que nós nem vamos tocar, porque esse texto é riquíssimo. Há algumas questões levantadas pelo texto que eu só vou tocar muito superficialmente, outras questões eu nem vou tocar. Em resumo, esse é o que conta essa história. Quando Jesus e seus discípulos chegaram numa região que era habitada majoritariamente por gentios, ou seja, pessoas não do povo judeu, os gentios gerazenos, eles se encontraram com um homem. A vida desse homem havia sido destruída por uma infestação de demônios. Os demônios, através daquele homem, reconheceram Jesus, e o homem se curva diante de Jesus. Depois que o homem confessa, ou os demônios confessam, dependendo de como você olha para ele, eles confessam que existem muitos demônios dentro dele. Então Jesus expulsa os demônios, e Jesus envia esses demônios para uma manada de 2.000 porcos. Os porcos se agitam e imediatamente eles se lançam num penhasco dentro do mar da Galileia e se afogam. Quando os moradores percebem o que aconteceu, os moradores daquela região percebem o que aconteceu, eles pedem a Jesus para ir embora. Vai embora! Jesus concorda, mas o homem que antes tinha sido endemoniado pede a Jesus para acompanhá-lo, e Jesus diz que ele não poderia acompanhá-lo, mas orienta o homem para voltar para casa e contar para sua família e contar para os seus amigos o que Jesus havia feito por ele mesmo, e ele faz isso. E a palavra de Deus se espalha por toda aquela região, e todo aquele que ouve o que aconteceu na vida daquele homem fica espantado, maravilhado. Basta dizer só isso a respeito dessa história, irmãos, porque quase tudo nessa história é um pouco bizarro. Quase tudo. Um homem vem a Jesus numa condição espiritual, social, chocante. Jesus concorda com uma cura surpreendente. O homem é curado por Jesus, as pessoas daquela cidade vêm e atestam a cura, e o que elas fazem? Elas pedem Jesus para ir embora. Quarta coisa bizarra que nós encontramos aqui: o homem pede para seguir a Jesus, e Jesus diz: não, volte para casa. Que resposta inesperada. Essa é uma história, irmãos, do encontro de três mundos. O submundo dos espíritos malignos, o mundo visível da experiência humana e o mundo superior do controle divino. Então, o submundo dos espíritos malignos, o mundo da experiência visível e o mundo do controle absoluto de Deus. Evidentemente, esse encontro trouxe uma forte impressão sobre a vida dos discípulos, a ponto de 3 dos 4 evangelhos contarem essa mesma história.
Os discípulos nunca esqueceram de como Jesus libertou aquele homem infestado de demônios. Antes de olharmos para os detalhes desse texto, irmãos, eu quero abordar um problema secundário nessa história. Ao ler essa história, algumas pessoas minimizam a realidade do homem endemoniado. Algumas pessoas chamam essa experiência ou essa história de uma história simbólica. Ela é símbolo do mal nos dias modernos. Não tem nada a ver com demônio. Algumas pessoas pensam isso. Outros a veem como uma maneira antiga de dizer que esse homem tinha uma doença mental grave. Não era demônios, era uma doença mental grave. Algumas pessoas dizem isso. Mas, irmãos, nós não podemos dizer isso. A possessão demoníaca foi real para esse homem e ela também foi real para Jesus. Na nossa era tão tecnológica, as pessoas têm tomado a Bíblia mais como um livro de fábulas do que de histórias reais. Então, o meu propósito não é discutir esse ponto. Eu simplesmente afirmo a você que essa história, por mais bizarra que ela possa parecer, essa história se apresenta como uma realidade sólida. É assim que nós vamos abordá-la, é assim que nós devemos tomá-la. Dizer que esse homem era louco, ou dizer que esse homem era mentalmente doente, desvia o sentido da história, e desvia o sentido primário, o sentido principal da história. Essa não é a história de Jesus curando uma doença mental, essa não é uma história sobre Jesus curando um homem que tinha um problema psíquico, não. Essa é a história sobre Jesus derrotando demônios. Demônios. Jesus veio à região dos Gerazenos, lá no lado oriental do mar da Galileia. Esse é um território gentio, não é território dos judeus. Chama-se Decápolis. Por que Decápolis? Região de 10 cidades. Ele veio a essa região para descansar. Ele está procurando alívio das multidões. As multidões o estavam seguindo do outro lado do lago. Então ele precisou atravessar o lago, contornar o lago, ficar um pouquinho lá em Decápolis. Um estudo desse texto, irmãos, revelam 4 orações. 4 pedidos feitos a Jesus, eu vou chamá-las de oração. 4 orações diferentes, feitas a Jesus. Os demônios fazem as 2 primeiras orações. As pessoas da cidade fazem a 3ª oração. E o homem libertado faz a 4ª oração. Então eu dividi essa história em orações, para a gente entender o sentido dessa história. 4 orações, e a primeira oração é essa aqui: não me torture. Vamos ler os versículos de 1 a 5. Diz assim o texto: eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Aí vai descrever quem é esse homem. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Você percebe a situação caótica desse homem? Nós não sabemos como esse homem infeliz veio a ser infestado por tantos demônios. A Bíblia não diz, e é inútil a gente tentar entender isso. Às vezes se diz que a possessão demoníaca é resultado de certo tipo de atividade pecaminosa, enfim, isso pode ser verdade, mas a Bíblia nunca apresenta a possessão demoníaca como resultado de um pecado em particular, ou conjunto de pecados, ou de práticas erradas. O que podemos dizer com certeza é que os demônios são seres espirituais, são criados por Deus, criados por Deus para servir o próprio Deus. Na verdade, eles foram criados originariamente bons. Eles eram bons anjos que seguiram Lúcifer,
na sua rebelião contra Deus. Então eles são seres espirituais poderosos, e agora eles servem a Satanás e os seus propósitos malignos sobre a terra. A finalidade dos demônios é totalmente negativa, totalmente maligna. Quando os demônios infestaram esse pobre homem, o levaram para longe da sua família, o levaram para fora da cidade, deram-lhe uma força física incrível e causaram-lhe um fracasso total, uma falência total como ser humano. Ele estava no fundo do poço. Diz o texto que as pessoas tentaram acorrentá-lo algumas vezes, os pés, as mãos, para sua própria segurança, mas de alguma forma ele quebrava as correntes, ele quebrava aqueles grilhões, e ele vagava livre. Tentaram colocá-lo sobre guarda, gente tomando conta dele, mas os guardas não podiam contê-lo. Você entende? Os demônios fizeram com que o homem agisse de forma cada vez mais bizarra, a ponto dele acabar morando entre os túmulos num cemitério. Ele era selvagem, ele era perigoso, ele vivia nu, ele era atormentado, ele estava isolado, ele era violento, ninguém podia ajudá-lo, ele não podia evitar ser daquele jeito, claro, não podia, estava dominado, ele tinha sido assim por muito tempo. Então, humanamente falando, ele era um caso perdido. Caso perdido. Esse é o caso mais grave de possessão demoníaca em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Foi extrema se for comparada a todas as outras anteriores, e também foi extrema se for comparada a todas as outras posteriores a ele. É muito rara ainda em nossos dias uma possessão demoníaca tão forte. Para ser mais preciso, nós deveríamos dizer que esse homem era de fato um endemoniado, um homem endemoniado. Ele tinha em sua pessoa a presença real das forças do mal, estavam nele. Isso é diferente de ter uma natureza má, ou isso é diferente de ter um caráter ruim, isso é diferente de ter uma disposição para o mal. Não é isso. A versão de Lucas nos diz que ele era levado pelo demônio. O demônio o levava a fazer coisas, a personalidade dele estava de alguma maneira sobre o controle de demônios. E evidentemente aqueles ataques iam e vinham sobre a vida daquele homem. E quando ele estava sobre o poder demoníaco, ele agia irracionalmente, ele agia de maneira perigosa. Irmãos, o fato mais chocante, que vale a pena pensar a respeito, é que os demônios sabiam quem era Jesus. Eles sabiam. Não há nenhum debate aqui entre o Jesus real. O demônio o chamou pelo nome divino de Filho do Deus Altíssimo. O demônio reconheceu quem era Jesus. Quando o homem veio até Jesus, prostrou-se, porque até mesmo os demônios creem e tremem diante do Filho de Deus. Veja que os demônios trouxeram aquele homem diante de Jesus, e aquele homem se dobra diante de Jesus, e os próprios demônios, através daquele homem, diz que ele é o Filho do Altíssimo. Ele sabe o nome de Jesus, ele sabe que Jesus realmente é, ou quem Jesus realmente é, ele é Filho do Deus Altíssimo. Ele sabe o que Jesus pode fazer: torturá-lo eternamente. Irmãos, os demônios não são ateus. Não são ateus. Eles temem a Jesus. Mesmo que eles não adorem a Jesus, eles o temem. Por que o demônio pediu a Jesus para não torturá-lo? Por quê? Ele pede especificamente isso. Entre aspas, é a oração do demônio: não nos torture! Porque ele sabia que Jesus poderia mandá-lo para o inferno para sempre. E ele pede, ou o demônio pede, para não enviá-lo, e aos seus cúmplices também, não é? Não enviá-lo para o inferno tão prematuramente. Essa é a primeira oração: não me torture. A segunda oração é essa: manda-nos para os porcos. Agora chegamos, irmãos, a uma parte muito controversa da história. Vamos aos versículos de 8 a 13, não, vamos de 6
a 13. Diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Irmãos, quando Jesus ordena aos espíritos malignos para saírem, eles sabem, os demônios sabem que eventualmente eles, mais cedo ou mais tarde, eles têm que obedecer à ordem de Jesus. Então, o que acontece a seguir é uma rodada de negociações entre os demônios e Jesus. Primeiro, Jesus ordena ao demônio que fale através do homem. Jesus diz assim: qual o seu nome? Irmãos, isso é mais simples do que apenas isso não é tão simples, como um pedido de identificação. Jesus não quer de fato saber o nome do demônio. Significa algo mais, significa algo, você sabe quem você é. O homem ou o demônio falando através dele, é difícil a gente fazer uma distinção adequada nesse momento. O demônio ou o homem responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Evidentemente responde um demônio em nome de todos os outros espíritos malignos. Agora observe a mudança do singular: meu nome é, e depois ele diz: porque somos. Meu nome é, nós somos muitos. A palavra legião refere-se a uma unidade militar, a um grupo de militares romanos com cerca de 6.000 soldados. O homem está dizendo que havia 6.000 demônios dentro dele, é isso? Não necessariamente. Ele apenas está dizendo que há muitos espíritos malignos dentro daquele homem. Na verdade, ele está dizendo: eu estou tão cheio de demônios que eu nem sei quem eu sou. Nem ao menos eu sei quem eu sou. Um exército invasor assumiu a personalidade daquele homem, e isso é tudo que aquele homem sabe naquele momento. Como que ele acaba com milhares de demônios? Como ele chega a esse ponto? Nós não sabemos, o texto não diz. Isso evidentemente não importa para a nossa compreensão da história. Quando os demônios percebem que estão prestes a serem expulsos, eles pedem para não serem enviados para fora daquela região. Eles não querem ser despatriados, eles não querem ir para fora de Decápolis. Talvez essa parte de Decápolis fosse solo fértil para a atividade dos demônios, talvez tenha sido um viveiro de práticas e religiões pagãs, talvez. O grego, a língua grega enfatiza que pediram repetidas vezes, imploraram, pediram várias vezes a Jesus para não enviá-los para outro lugar. Agora, como havia ali perto um rebanho de 2.000 porcos, os demônios pedem: nos mande para os porcos. Eles pedem para serem enviados para os porcos. Aí, irmãos, uma série de questões surgem nesse momento. De quem são os porcos? Nós sabemos que os porcos eram considerados animais imundos, de acordo com a lei dos judeus. Se um fazendeiro judeu fosse dono dos porcos, ele estava em violação direta à lei do seu povo. Então, uma vez que esse era um território majoritariamente gentílico, ou seja, de não-judeus, parece mais provável que os porcos fossem de propriedade de um fazendeiro gentio. E se assim fosse, ele não estaria sujeito à lei do Antigo Testamento. A segunda pergunta feita é: como os demônios podem entrar em animais? Como isso pode? Embora muito tenha sido escrito sobre esse ponto, é quase tudo especulativo, irmãos.
quase tudo especulativo. É quase tudo especulação. Qualquer coisa que você lê a respeito disso é especulação. E eu digo que é especulação por quê? Porque a Bíblia não nos dá detalhes sobre isso. Há um tempo atrás eu estudava livros sobre a atividade demoníaca, e uma determinada escritora escreveu vários livros sobre isso, e eu comecei a estudar os livros dessa escritora, até que, num dos seus livros, eu li o seguinte, ela disse assim: Deus permitiu que eu passasse por todas essas experiências, para que eu pudesse colocar tudo isso nos meus livros, porque a Bíblia não fala muito a respeito disso. E aí opa! Então ela está dizendo que a Bíblia não fala muito a respeito disso, Deus lhe deu uma revelação anexa à Bíblia, e ela escreveu livros para complementar a Bíblia. Nunca mais li livros dela. Porque qualquer coisa que a gente disser sobre detalhes de possessão demoníaca é especulação extra-bíblica. Nós simplesmente não temos informações suficientes na Bíblia para responder a uma pergunta como essa: como os demônios podem entrar em animais? Nós sabemos que isso aconteceu uma vez, durante o ministério de Jesus. Esse é o único registro claro que nós temos na Bíblia de algo assim. Ok, note-se que os demônios devem pedir permissão. Eles pediram permissão a Jesus para poderem entrar nos porcos. Nunca cometa o erro de pensar que os demônios são maiores do que Jesus, ou que Satanás é mais poderoso do que Deus. Nunca cometa esse erro. Não caia na armadilha de tratar Satanás como se ele fosse uma espécie de Deus Júnior, sabe como? Ou quase, mas não muito poderoso, ou aquele ser que tem muito poder, mas ainda assim, isso não é verdade. Satanás é um ser criado, não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Para mim essa é a clara lição, quando os demônios pedem para entrar nos porcos, quando eles pedem isso a Jesus, para mim essa é a clara lição desse texto. Como eles entram em pessoas, como eles saem de pessoas e entram em animais, para mim isso não importa. O que importa é que eles pediram permissão, e quando eles pedem permissão a Jesus, significa Jesus está acima deles. É nessa história, irmãos, que nós vemos que Jesus tem o poder absoluto sobre os demônios. Eles não podem fazer o que eles querem, eles não podem ir para onde eles querem ir. O próprio milagre real acontece rapidamente. Ao comando de Jesus, os demônios deixam esse homem, o homem recupera a sanidade mental, os demônios entram nos porcos, os porcos se agitam e se lançam no precipício em direção ao mar, e eles se afogam. Agora a gente chega a várias perguntas intrigantes. Por que os demônios pedem para ser enviados para os porcos? O texto não responde, não deixa claro. Algumas possibilidades. Vamos especular? Bom, talvez eles seriam enviados para o inferno, e eles não queriam. Eles entram nos porcos para que eles tivessem um lar corporal para a sua atividade maligna. Terceiro, eles entram nos porcos porque eles queriam destruir os porcos. Quarto, eles entram nos porcos porque sabiam que a destruição dos porcos iria criar problemas para Jesus. Por que eles entram? Não sabemos. Se eles não podem possuir um homem, eles possuem uma manada de porcos. Lembre-se que demônios são especialistas em problemas, eles são especialistas em destruição. A maior questão é: por que Jesus concordou com aquele plano? Por quê? Afinal de contas, isso não ia implicar na destruição dos porcos? Os porcos não eram bens pessoais de alguém? Claro, a resposta é sim. Então por que enviar os demônios nos porcos? Por que não basta enviá-los para o abismo de uma vez por toda? Novamente, o texto não diz tudo o que nós gostaríamos de saber. Não diz. Isso é muito claro. O ponto central da história não é destruir os demônios. O ponto central da história é
libertar o homem endemoniado do poder dos demônios. Os porcos aqui, irmãos, são meramente secundários. Jesus manifesta a sua autoridade justamente onde os demônios manifestaram a autoridade deles. Jesus anula a autoridade dos demônios onde os demônios estavam criando problemas, ou seja, na vida daquele pobre homem atormentado. Nós podemos dizer também que ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus oferece uma prova positiva de que os demônios haviam deixado o homem. Veja, esse homem estava atormentado, saiam deles, eles entram nos porcos, isso é uma prova viva de que o homem estava liberto, ok? Quando o povo viu aquelas carcaças de porcos flutuando no lago, e quando viram o homem vestido em perfeito juízo, ninguém poderia negar que ele estava curado. Além disso, essa história é uma lição de valores relativos. Ele, que é o Senhor da natureza, também é o proprietário final dela. Os porcos pertenciam a um homem, ok, mas toda a terra pertence a Jesus. Por suas ações, Jesus estava dizendo que um homem vale mais do que 2.000 porcos. Eu lembro as palavras famosas do hino de Martinho Lutero, Castelo Forte. Eu estava esboçando essa mensagem e me lembra isso. Se nos quisessem devorar demônios não contados, nós não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Manda-nos para os porcos, ok, saiam desse homem. A terceira oração que eu encontro nesse texto é: deixe-nos em paz. O milagre é longo. Os demônios deixaram o homem, os porcos estão flutuando na água, os demônios fugiram, Jesus foi provado como Senhor absoluto do mundo espiritual, até mesmo os demônios mais poderosos devem se dobrar diante de Jesus. Quase imediatamente essa palavra sobre o ex-louco e o rebanho flutuante de bacon suicida se espalha. Surpreendentemente, esse milagre não foi recebido com aprovação. É estranho isso. Vamos continuar a leitura, versículo 14 e 17. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Irmãos, o final do versículo 17 é uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. Talvez você pudesse sublinhar com uma caneta preta. É uma das frases mais tristes em toda a Bíblia. Jesus veio trazer vida, mas o povo escolheu morte. Jesus veio trazer libertação, mas o povo escolheu escravidão. Jesus veio trazer luz, mas as pessoas preferiram andar na escuridão. Você acha que eles seriam gratos porque esse homem perigoso foi curado, libertado, e está totalmente vestido em perfeito juízo, entregue por Jesus Cristo para a sua família? Mas não foi assim. Pelo contrário, quando a notícia se espalhou como fogo morro acima, uma grande multidão se reúne, se apresenta diante de Jesus, vem aquele homem claramente liberto, o ex-louco agora é um homem novo, ele agora está sentado calmamente aos pés de Jesus, ele está vestido, ele está em perfeito juízo. O homem que era um louco, agora está perfeitamente normal. O homem que corria nu, agora está calmamente vestido.
o homem que quebrava correntes está calmamente sentado, o homem que tinha uma legião de demônios, agora está aos pés de Jesus. Sabe qual é a resposta que pode ser encontrada para que o povo mande Jesus embora? Apenas 3 palavras: ficaram com medo. Medo. Mudança incomoda as pessoas, até mesmo mudar para melhor, irmãos. Isso explica porque muitas famílias são disfuncionais, muitas vezes permanecem como estão. Por quê? Porque mudar assusta, e é por isso que as pessoas permanecem em relacionamentos destrutivos. Sabe como? Ano após ano, pelo menos eu já sei o que esperar desse Zequetrefe, e permanece ano após ano num relacionamento destrutivo. 11 anos de noivado. Quando as pessoas olhavam para o homem, não havia dúvida de que tinha acontecido um milagre. Evidentemente os porcos importavam mais para os homens, ou para aquelas pessoas. Os porcos importavam mais do que o próprio homem, mas para Jesus o homem importava mais do que os porcos. Mas as pessoas não puderam lidar com aquela transformação. Em vez de alegria, elas estavam com medo. Medo de quê? Medo do homem? Possivelmente. Medo de Jesus? Claro que sim. Elas estavam com medo de qualquer pessoa que tinha o tipo de poder que Jesus tinha. O que Jesus vai fazer a seguir? O que esse homem vai fazer a seguir? Se ele tem esse poder, o que ele pode fazer a seguir? Foi C.S. Lewis que uma vez disse que Jesus não é seguro, mas ele é bom. Jesus não é seguro, mas ele é bom. Sabe por que Jesus não é seguro? Porque nem sempre ele faz o que a gente quer, nem sempre ele faz o que a gente espera, mas o que ele faz é sempre o melhor. Você entende? Há muitos pais que choram por seus filhos, quando seus filhos estão nas drogas, no álcool, vivendo na miséria, mas esses mesmos pais ficam com raiva quando seus filhos vêm a Jesus, a vida deles são transformadas radicalmente. Eu já vi pai dizendo: eu prefiro meu filho na maconha do que ser crente. Já vi isso. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa assim. Você foi longe no pecado, seus amigos, seus familiares se desesperaram por você, aí você encontrou Jesus, e essas mesmas pessoas começaram a ficar incomodadas com a sua mudança. Nossa família nunca teve nenhum crente, agora você inventou isso. E foi justamente Jesus que tirou você das drogas. Alguns dos seus amigos, alguns dos seus parentes não podem lidar com isso. Às vezes eles querem que você saia. Por quê? Porque eles não têm lugar em suas vidas para uma pessoa realmente transformada, para um crente em Jesus Cristo. A disfunção, eles podiam lidar com ela, mas a redenção em Jesus Cristo é demais para eles, você entende? O medo, a ignorância, o egoísmo conduzem a esse pedido para Jesus deixar a cidade deles. E o que Jesus faz? Ele atende o pedido, ele vai embora. Jesus não fica onde não é desejado. Tanto quanto sabemos, nunca mais Jesus voltou àquela região, nunca mais. Isso é algo para se pensar. Quando Jesus bate a porta do seu coração, corra rapidamente para atendê-lo, não deixe que ele vá embora. Não pense que ele é obrigado a voltar de novo, e de novo, e de novo. Não pense. As pessoas daquela cidade não gostaram quando Jesus perturbou o status quo. Sabe como? Eles já estavam acostumados com o louco, eles já estavam acostumados com aquele homem endemoniado. Esse é o louco, deixa ele para lá, todo mundo já conhece, ele é o louco, deixa ele para lá. E aí vem Jesus e muda tudo aquilo. Eles não querem Jesus. Jesus perturbou aquela cidade. Eles pesaram as provas e eles concluíram que a cura custa muito. Jesus, vai embora. Nós preferimos ter alguns malucos por aí do que ter as nossas propriedades destruídas. Você entende? É fácil, irmãos, pensar que essas pessoas são ruins.
É fácil nós concluirmos, mas nós poderíamos ter feito a mesma coisa no lugar delas. Muitas pessoas estão abertas a Jesus, enquanto Jesus mantém a distância, sabe como? Mas quando Jesus chega muito perto, elas ficam desconfortáveis. Elas gostam do Jesus suave, do Jesus dos livros ilustrados, do Jesus dos quadros, das pinturas, mas não do poderoso Cristo dos evangelhos. Elas gostam do Jesus de gesso, de barro, talvez de madeira, mas recusam o Cristo que exige total fidelidade. Alguns são contra o cristianismo, porque o cristianismo ameaça o seu negócio, seu estilo de vida, seus hábitos, sua moralidade duvidosa. Alguns são contra o cristianismo, porque o cristianismo é contra eles. É isso. Todos nós, irmãos, estamos aptos a pedir a Jesus para partir, quando Jesus chega muito perto e embaça os nossos sonhos pessoais, os nossos planos geniais. Nós queremos um Jesus gentil, um Jesus que vai manter o nariz fora dos nossos negócios, um Jesus que no final vai nos levar para o céu, mas não vai interferir na nossa maneira de viver aqui na terra. É esse Jesus que a gente prefere. Nós queremos um Jesus que constrói a nossa autoestima, um Jesus que nos faz feliz, mas não queremos ter nada a ver com o Senhor do céu e da terra, que nos chama para tomar a nossa cruz e segui-lo onde quer que Ele nos enviar. E muitas pessoas hoje em dia, muitas pessoas ouvem o Evangelho, em seguida elas dizem assim: se Jesus vier para a minha vida e outra coisa tiver que ir embora, eu não quero que Ele venha. As pessoas vieram investigar o milagre, pediram a Jesus para sair. Ele era ruim para os negócios delas, elas estavam certas, porque quando Jesus entra em sua vida, ela nunca mais será a mesma, nunca mais. Antes da sua conversão, Santo Agostinho dizia que às vezes ele orava: salva-me, Senhor, salva-me, mas não agora. Entende como? Salva-me, salva-me, mas não agora. Deixa eu curtir mais um pouquinho da vida. Ele não é o primeiro, e ele não foi o último a orar dessa maneira. A quarta e última oração que eu encontro nesse texto: deixe-me ir com você. Chegamos ao final da história, vamos aos versículos 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha, deixa eu ir contigo, Jesus, por favor, Jesus, não me deixe aqui, Senhor, me leve contigo, deixa eu entrar no barco, Jesus. Ah, Senhor, eu vou contigo, Senhor, deixa-me ir contigo, por favor, por favor, por favor. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aí o versículo 20 diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Pense sobre essas várias orações, irmãos, nessa passagem. Várias orações, eu coloco entre aspas para você entender que não são orações, mas são pedidos feitos a Jesus. Jesus atendeu o pedido do demônio, mandou o demônio para os porcos. Jesus atendeu o pedido do povo, o povo pediu: vai embora, Jesus foi embora. Mas Jesus recusou o pedido do novo convertido. Ele não permitiu que o homem fosse embora com ele. Escreve isso na capa da Bíblia. A oração respondida nem sempre é uma bênção, e a oração sem resposta nem sempre é um fardo. Nesse caso foi melhor para esse homem ficar,
Nesse caso foi melhor Jesus responder não à oração desse homem. Eles precisavam dele, aquele povo precisava dele, porque aquele povo mandou Jesus embora, mas mesmo mandando Jesus embora, Jesus não deixou aquele povo sem uma palavra: fica, porque esse povo precisa da minha palavra. Você entende? Aquele homem pode ter temido: Senhor, se você me deixar para trás, eu vou cair de volta ao velho estilo de vida. Isso é um medo natural, claro. Mas ele não entendeu. A melhor defesa contra o ataque satânico era ocupar a sua mente com as grandes coisas que Deus tinha feito na vida dele. Não iria afirmá-lo mais em sua vida, ou nada iria afirmá-lo mais na sua nova vida, do que permanecer na sua terra contando para os outros o que Deus havia feito na vida dele, contando para os outros a libertação dele. Jesus instrui: vá e anuncie, vá para as pessoas que você conhece melhor e diga a coisa que você sabe melhor, o que Deus tem feito na sua vida. Jesus fez exatamente isso quando ele deixou aquele homem para trás. Ele seria uma lembrança constante do poder de Deus, que aquele povo deixou escapar por entre suas mãos. Irmãos, esse é o lugar onde toda a expansão missionária começa onde você está. Diga o que o Senhor fez na sua vida. Jesus encontrou um endemoniado e deixou para trás um missionário. Você entende? Vai e anuncie. Isso é o que o Senhor diz para você fazer. Qualquer um pode fazer isso. Não deixe que ninguém lhe diga que você não pode fazer isso. Você pode. Você não tem que aprender um monte de versículos ou memorizar um esboço complicado. Você não tem que ser um bom orador cheio de carisma. Você não tem que obter permissão de ninguém para contar sua própria história. Você não tem que escrever um livro ou um sermão. Você não precisa de um grande público. Você pode começar com uma pessoa. Então isso nos leva a uma pergunta simples: o que Jesus já fez por você? O que Ele já fez? Será que o Senhor já tocou a sua vida e transformou o seu coração? Ou você tem sido apenas um espectador das maravilhas dEle na vida de outras pessoas? Você vê Jesus agindo na vida das pessoas, mas nunca viu Jesus agindo na sua vida. Você pode dizer a alguém o que Cristo fez por você? Você tem algo para dizer? Talvez, se você não puder, é porque sua vida nunca foi tocada por Ele. Talvez você precise chegar a um momento de assumir um compromisso pessoal com Ele. Se você nunca veio a Jesus pessoalmente, hoje é o dia. Essa passagem nos responde a pergunta: onde Deus me quer? Onde Deus me quer? A resposta: Ele quer você onde você está exatamente agora. Se Ele quiser você em outro lugar, Ele vai movê-lo para esse outro lugar. Mas se você está onde você está porque Deus quer você aí. Se você é o único cristão naquela loja, naquele escritório, naquela fábrica, naquela obra, naquele clube, naquela sala de aula, naquela família, naquele bairro, ok, não há motivo para desespero. Deus colocou você lá como um missionário. As pessoas ao seu redor são o seu campo missionário. O desafio é o mesmo para você como foi para aquele homem da nossa história. Vá e anuncie as grandes coisas que o Senhor tem feito por você. O melhor trabalho missionário sempre começa em casa. Todos nós ou somos missionários ou somos campo missionário. Qual deles é você? Você é missionário ou você é campo missionário? Meu querido, volte para a sala de aula, volte para a sua fábrica, volte para o seu escritório, volte para a sua loja, volte para a sua empresa, volte para os seus colegas de classe, volte para a sua família, volte para o seu bairro, vá e diga-lhes o quão grandes coisas Deus tem feito por você. Diga-lhes e em seguida diga novamente o que Deus tem feito por você. Mas será que Deus nunca fez nada por você? Se não fez, está na hora de você abrir seu coração para Jesus. Uma questão a mais e eu termino. Isso pode acontecer hoje? Essa história
pode acontecer novamente? Ou ela é simplesmente uma relíquia da era pré-científica? Será que homens podem ser possuídos pelo demônio hoje em dia? Sim. Homens e mulheres podem ser dominados por demônios hoje em dia. Sim, os demônios podem afastar as pessoas do convívio com as outras pessoas. Sim, os demônios podem ser expulsos. Sim, os demônios reconhecem as autoridades espirituais. Sim, aqueles que estão em cativeiro espiritual podem ser radicalmente transformados. Como? Por um encontro pessoal com Jesus Cristo. Querido, não é uma questão de geografia, não é. Você não tem que ser endemoniado para experimentar o Cristo libertador, não precisa. Nenhum poder maligno está além do poder de Jesus, nenhum pecado está além do perdão de Jesus, nenhuma situação humana está além do seu toque de cura. Se a sua vida está uma bagunça, peça a Jesus para livrar você. Admita que você precisa mudar e em seguida clame pela misericórdia dele. Peça-lhe para Jesus expulsar os demônios da sua vida. Peça-lhe para tirar do tormento. Peça-lhe para mudar você de dentro para fora. Venha humildemente a Jesus e peça-lhe para que Ele seja seu Senhor, Salvador da sua vida, dono do seu coração. Corra para a cruz. Coloque seus fardos sobre a cruz, suas dores, suas preocupações, seus medos sobre os ombros do Filho de Deus. Coloque seus pecados, suas falhas, seus fracassos diante dele agora mesmo. E se você vir a Jesus, Ele vai mudá-lo, Ele vai transformá-lo. E quando Jesus responder o seu clamor, e Ele sempre responde, vá aos outros lá fora e diga-lhes o que o Senhor fez por você. Não espere sua vida ser totalmente dominada pelos poderes malignos. Hoje, aqui e agora, é tempo de libertação. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu creio nisso, Pai. Todo dia é tempo de libertação. Aplica a Tua palavra, Pai, aos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito. Por misericórdia. Cabeça curvada, os olhos fechados. Meu querido, algum dia na sua vida, você fez uma oração em que você entregava o controle da tua vida a Jesus? Você orou dizendo: Jesus, vem ser o Senhor, o dono da minha vida. Se você não lembra, ou se você tem certeza que nunca fez uma oração como essa, cabeça curvada, os olhos fechados, eu vou orar e eu convido você. Ore comigo a oração que eu vou fazer. Pastor, eu quero esse Jesus, eu quero experimentar esse Jesus. Ore comigo. Ore silenciosamente no seu coração. As pessoas ao seu redor não precisam ouvir, isso é entre você e Deus. Mas ore com sinceridade. Ore com fé. Palavra por palavra da oração que eu vou fazer. Nessa oração eu vou ajudá-lo a entregar o controle total da tua vida a Jesus. Onde a luz habita, as trevas nem chegam perto. Acredite nisso. Cabeça curvada, os olhos fechados. Ore comigo, ore assim. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Liberta o meu coração, liberta a minha alma. Eu quero ser Teu,
Eu quero andar contigo todos os dias. Quando eu morrer, livra-me do inferno, abre as portas do céu, leva-me para a presença do meu Pai Celestial. Salva-me, Jesus, salva-me. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você está fazendo comigo essa oração? Eu quero muito agora orar por você. Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado. Se você está orando comigo nesta noite, por favor, aí onde você está, levante e permaneça com a sua mão levantada. Levante a sua mão e permaneça com a mesma levantada. Eu quero orar por você. Rapidamente faça isso. Alguém? Deus abençoe você. Isso, você também. Permaneça com a mão levantada, por favor. Isso mesmo. Mais alguém? Bem alto para que eu possa ver, porque eu quero orar por você. Isso. Lá atrás no fundo, você também. Deus abençoe você. Estou vendo suas duas mãos, querida. Deus abençoe você. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Mais alguém? Bem alto, levante a mão. Permaneça com a mesma levantada. Eu quero orar por você nesse momento. Meu irmão, minha irmã, tem alguém do seu lado com a mão levantada? Coloque a mão no ombro dela, no ombro dele. Não a deixe sozinha, não a deixe sozinho. Você pode fazer esse movimento nessa hora, é muito importante. Senhor, eu quero colocar essas vidas em Tuas mãos. É gente tão preciosa. Eu sei que o Senhor as ama. Sei que o Senhor tem um propósito lindo para a vida delas. Então, Pai, segura nessas mãos, por favor. Por favor, segura nessas mãos. Ajude-as, Senhor, a caminhar na Tua presença. Dá-lhes a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Liberta esses corações, essas mentes, que sejam almas livres para andarem com Jesus, livres do mal, do maligno, almas que encontraram o Cristo libertador, que dá vida nova àqueles que lhe pedem. Escreve seus nomes no teu livro, Deus, registra-os, Senhor, como salvos em Cristo Jesus. Usa essa igreja, Pai, como a família espiritual dessas pessoas. Dá-lhes Tua bênção, por favor, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Todos vocês que oraram comigo, por favor, prestem atenção. Todos vocês que levantaram as mãos, por favor, prestem atenção. O pastor Mauro Sérgio, vem aqui para essa porta. Pastor Mauro, por favor. O pastor Mauro Sérgio, nós confeccionamos um presente para você, muito especial. Você orou a oração silenciosa, você levantou a mão, nós acabamos de orar por você. Quando esse culto acabar, nós temos a nossa varanda aqui ao lado. O pastor Mauro Sérgio estará ali e ele quer presentear você com esse kit. Nós chamamos de kit de sobrevivência. Você tomou um passo muito importante na sua vida espiritual. Você vai precisar desse kit para ajudá-lo nos primeiros passos com Jesus. É direito seu. Você tem o direito a esse kit, gratuito. É para abençoar a sua vida. Então, pastor Mauro Sérgio, com essa camisa rosa bonita, na goiaba, tá bom, tá enganando quem, né? Então tá bom, ele vai estar aqui ao lado e vai te abençoar com esse kit, tá bom? Deus abençoe. A Neila, ela diz assim: pastor, quero agradecer pela cirurgia que meu irmão fez na vista. Deu tudo certo, pois Deus estava com ele. Neila, nós vamos orar agradecendo a Deus pela cirurgia do seu irmão. Vamos ficar de pé, vamos agradecer o nosso Deus esse tempo aqui. Olha só, domingo que vem pela manhã, nós vamos voltar ao Salmo 1. Nós estamos tratando do livro de Salmos, alguns salmos, não é? Hoje de manhã nós falamos do Salmo 1, mas nós falamos para os homens, não é? Macho, falamos para os machos, hoje de manhã. Domingo que vem nós vamos continuar no Salmo 1, mas nós vamos tratar do Salmo 1 de uma outra perspectiva. O caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Então, domingo que vem, para toda a gente, quero convidar você a estar conosco de manhã, para a gente conversar um pouco sobre o Salmo 1 e entender o que a Bíblia diz ser o caminho da felicidade. Tanto
tanta gente buscando a felicidade. A Bíblia fala tão claramente qual é esse caminho. Vem estar conosco domingo que vem pela manhã, para você aprender juntos aqui qual é o caminho da felicidade. Oremos. Leva-nos em paz, Senhor, amparados, protegidos e guardados por Ti. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa semana. Amanhã de manhã.